Bom dia. Bom dia, Alanis. Bom dia, Melissa. Tudo bom? Só mais um pouquinho. Que bom, Melissa. Fizeram as provas? Como é que tá o Petso aí? Foram bem? Fizeram a minha já? Não vão deixar para fazer por último? Na minha, Giovanni? Parabéns, Melissa. Muito bom. Parabéns também, Giovanni. Cássio, você sabe que isso não é o fim do mundo, né? Tá ótimo. Eh, Isso quer dizer, Alanis, não sei. Mas eu achei que quer dizer que é uma boa nota isso. Ah, bom. É, porque se eram 10 questões, né? Beleza. Só mais uns instantes e a gente já vai fazendo as correções lá que a gente teve que fazer hoje. Hoje a gente espera que a gente consiga já fechar essa facila 3 de vez. Gastou menos da metade do tempo para fazer a minha, revisou 2 vezes. Nossa, Melissa, tava rapidinha, hein? Mas tava fácil as questões que eram para você? Porque tinha de todos os níveis, né? Tinha questões fáceis, questões médias, questões difíceis. Como sempre, né? Como a gente sempre faz. Então tá bom. Vamos começar então, gente? Eu não estou aqui na página, vou pôr aqui na página pra gente. Subir aqui. Sobe, querida. Vamos. Avante. Chegando. Pronto. Eu estava aqui, né? Era isso mesmo. Aí nós fizemos até aqui a letra E e agora nós vamos fazer a letra F, né? Que eu havia pedido para você tentar fazer aí na sua casa para ver se você conseguia já. Peraí. Não, não é isso. Apertei o botão errado. Tá chovendo pra caramba, né? Ai, Alanis, que falta de sorte. Porque a gente faz um monte de questões, é um monte mesmo de questões e sobre todos os módulos. Estamos na página 478. 478. E é aleatório, é o sistema que escolhe, né? Não é a gente que escolhe as questões que você vai fazer. Então, é questão de sorte mesmo.
488. Vamos lá, então. Então, nós temos aí a letra F, que diz assim: calcule o valor da intensidade de corrente na bateria. Tá? Aí ele dá para a gente duas possibilidades de caminhos que nós podemos seguir para descobrir, então, essa intensidade da corrente elétrica, tá? Eu vou até olhar aqui, porque eu também preciso relembrar os valores que a gente já tinha, né? Que eu já não lembro mais de cor. Mas vamos lá. Então, ele diz aqui que para calcular a intensidade I1, primeiro lugar, né? Para calcular a intensidade da corrente elétrica, né? Ele quer que a gente primeiro calcule em cada um dos ramos e depois some, né? Então, vamos lembrar aqui o desenho, né? Ele quer que a gente calcule, então, primeiro, quanto que é a intensidade da corrente elétrica em L1 e L3, depois em L2 e L4, e aí depois disso tudo eu somo. Alanis, é falta de sorte mesmo. Como assim, chocada? Eu que já devia ter terminado, na minha opinião, Ana Beatriz. Bom dia, Nicole. Quando for assim, Giovanni, de repente, tenta entrar em contato. Tá falando na minha prova, né? Ou me avisa, tira um print, de repente manda, conversa com a coordenação, porque supostamente não era para acontecer, tá? Mas às vezes só que vocês não prestaram atenção em alguma coisinha. Vamos lá. Então, a gente tem que calcular, então, no primeiro ramo, no segundo ramo e somar os ramos. Vamos fazer isso, então. Então, olha lá. No primeiro ramo, então, é a tensão elétrica geral, porque aqui, né, nós estamos calculando com a tensão que não vai variar, né? E a resistência nesse primeiro ramo, porque a gente já fez as contas aqui anteriores, não se esqueça, tá? A gente já sabe que a tensão elétrica nesse circuito é 12 volts. E a gente já sabe também que a resistência nesse primeiro ramo é de 24 ohms, né? 12 dividido por 24 dá quanto, gente? Quanto é 12 dividido por 24? 0,5 o quê? Qual que é a unidade de medida que eu tenho que usar aqui? Não, senhora. É a intensidade da corrente elétrica. A de amperes. Vamos fazer agora a mesma coisa, só que para o ramo 2. Acontece, eu sei. Então, a tensão elétrica do circuito é 12 de novo. Qual que é a resistência no ramo 2? Coincidentemente, também é 24, porque todos os resistores tinham a mesma resistência. Só a gente lê no enunciado lá de novo. Todas as lâmpadas tinham a mesma resistência. Então, eu já sei que esse valor aqui vai ser meio ampere. Meio ampere. Muito bem. Agora é só fazer a somatória, né? Ó, calcular a intensidade da corrente na bateria. A intensidade total é a intensidade no ramo 1 mais no ramo 2. Ou seja, então eu vou ter que é meio mais meio. Então, meio mais meio, se eu faço conta direito, dá 1 ampere. Tá? Então, a intensidade da corrente elétrica nesse circuito como um todo é de apenas 1 ampere. Tudo bem? Agora ele vai ensinar a gente a fazer de uma outra forma. Segunda possibilidade. Como a tensão da bateria é 12 volts e o resistor equivalente da associação é igual a 12 ohms, podemos calcular a corrente por meio da primeira lei de Ohm. Então, a resistência equivalente vai ser a tensão elétrica dividido pela intensidade da corrente elétrica total. A intensidade da corrente elétrica, então, é a tensão dividido pela resistência equivalente. Ou seja, 12 dividido por 12. Isso vai dar 1 ampere. Tá? Ai, professor, mas esse é muito mais fácil. Certo, é realmente, na hora de fazer é muito mais fácil, mas você precisa chegar em todo o raciocínio para poder fazer esse daí, tá?
Então, perceba que, de qualquer forma, ele calculou a resistência equivalente antes. É que nós já tínhamos feito nas outras letras aí, né? Então, foi só aplicar. Mas, se você não lembrar, basta descobrir, então, as intensidades em cada uma das partes e somar depois no final. Tudo bem? Isso porque estava em paralelo, né? Vamos fazer o número 2? Eu posso apagar o F já? Então, vamos lá. No circuito representado a seguir, ao desligarmos R1 ou R4, o circuito abre e todos os resistores param de funcionar. Então, se eu desligar este aqui ou este aqui, tudo apaga, ok? E aí ele está te dando uma dica importante. Com base nos dados anteriores, e aqui ele também te deu as resistências de cada um dos resistores, que é bem variada dessa vez. Aqui, 100 volts é a tensão elétrica dessa bateria, que ele está dando para os resistores aqui. Então, vamos lá. No circuito R1 e R4, R1 e R4 estão associados em o quê? Em série ou em paralelo? São as duas formas que a gente aprendeu. R1 e R4. Vamos reler novamente o enunciado. No circuito representado a seguir, ao desligarmos R1 ou R4, o circuito abre e todos os resistores param de funcionar. Quando eu desligo um e aí os outros param de funcionar, quer dizer que eu estou em série. Por isso tem que ler o enunciado com calma. Série. Gente, é só você prestar atenção. Se eu corto aqui, não tem por onde a energia passar. Se eu cortar aqui, a mesma coisa. Se ela tá vindo daqui, bloqueou. Se ela tá vindo aqui, bloqueou, né? Então, por isso que é em série, ok? E no circuito, o R2 e o R3, estes dois que estão aqui, estão associados em série ou em paralelo? Aí é fácil de ver, né? Em paralelo, né? Perceba que quando é do paralelo, gente, eles saem o fio do mesmo ponto, e chegam no mesmo ponto. Isso dá uma auxiliada, tá? A você perceber quando é em paralelo. E você também consegue fazer, uma brincadeira, Você tem vários caminhos para seguir, eu posso vir por aqui para chegar até aqui, ou eu posso vir por aqui para chegar até aqui. Tá vendo? Eu tenho dois caminhos para seguir. Por isso que se eu desligo uma, o circuito continua fechado. Os elétrons têm por onde passar. Entenderam? É como se fosse um caminho mesmo. Então, série e paralelo. Muito bem. Vamos lá. O resistor equivalente dos resistores em paralelo, né? Aqui fica a dica, né? Como que fica mais fácil para a gente calcular, para de repente calcular o todo, né? Só você primeiro se analisa. É mais fácil começar pelo em série ou é mais fácil começar pelo paralelo? Nesse caso, como eu tenho os dois aqui ligados por fora, né? Não igual ao anterior que nós fizemos, que eles estavam ligados já juntinhos, é mais fácil pensar, transformar aqui num resistor só, né? Aqui no resistor só, e aí eu vou ter 3 em série. É meio lógico aqui, Melissa, nesse sentido. Porque se eu consigo calcular este com este? Não, eles têm todo um bloqueio aqui ainda no meio do caminho, que é a parte do paralelo. Então é mais fácil tentar transformar tudo numa coisa só. O que é mais fácil transformar numa coisa só? Transformar esses dois aqui como se fosse um só em série. Isso depende do formato do circuito. No anterior que nós fizemos, era mais fácil transformar
em 2 resistores que estavam em paralelo, lembra? É só a gente subir lá, ó, no desenho, ó. É que não tá com o desenho aqui que a gente fez, mas olha só, eu tinha 2 aqui em série ligadinhos e eles estão em paralelo, né. O que que é mais fácil? Dá para eu destransformar em paralelo? Não, porque eu tenho 2 em série aqui já no meio do caminho. Então se eu transformo esse aqui num só e esse aqui num só, eu fico com 2 que estão só em paralelo. Entendeu? É o que for mais fácil para você calcular depois. Aqui, então, é mais fácil transformar esses 2 aqui como se fosse um só em série. Lá vem a chuva de novo. Então vamos lá, o resistor equivalente dos resistores em paralelo. Então, quando é em paralelo, para calcular a resistência equivalente, eu vou usar 1 sobre a resistência. 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Quais são os valores? R2 é 10 ohms. Tá? R3 são 15 ohms. E agora a gente tem que fazer o cálculo, né? Então, primeira coisa aí, fazer esse MMC, né? Que da outra vez a gente deu uma bobeada, mas deu certo no fim. Então, entre 10 e 15. 10 e 15. Vamos lá. Fazer tosquinho, tá? Exagerei. Então, entre 10 e 15. Eu também acho que é, Ana. Muito bem, então 10 e 15 eu posso usar o 5, né? Então, se eu divido aqui por 5, vai ficar 10 por 5, que é 2, 15 por 5, que é 3. Aí eu posso dividir por 2, vai ficar 1 e 3. Aí eu posso dividir por 3, vai ficar 1 e 1. E agora a gente faz o cálculo, né? 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 10 é 30. Muito bem, Ana, acertou. Então aqui é 30, né? A gente está fazendo aqui devagarinho porque o negócio não tem tanto espaço. Então, 30 é a nossa base da fração aqui. 30 dividido por 10 é igual a 3. 3. Mais. 30 dividido por 15. Oi? É 2. Então, vai ficar 5 sobre 30. Certo? E agora precisa terminar. Lembrando que aqui, ó, eu vou até complementar aqui para a gente não errar nunca mais. Isso daqui, na verdade, aqui ainda é o 1 sobre o R. Vou completar porque eu prefiro fazer em partes. Eu sei que na matemática a gente pode se atrapalhar. Agora, é igual a o R. Então, o R vai ser 30 dividido por 5, que é a mesma coisa que 6, né? 6 o quê? 6 ohms. E onde eu vou pegar um ohm aqui? 6 ohms. Pronto. Vocês entenderam? Entenderam porque eu acrescentei o 1 aqui? É porque eu não tinha desvirado ainda a nossa... esse é o 1 que está na apostila. A nossa fração, né? Porque para achar o R eu preciso inverter ali para poder, então, finalizar. Então, 30 por 5, que são 6 ohms. Ok. Agora vamos fazer a letra D. Ué, 30 por 5, foi o que eu fiz ali. Aqui, ó. Você ainda não entendeu a hora de inverter? Então, peraí, ó. A gente tem que lembrar o seguinte.
Quando eu estou fazendo aquela conta, eu tenho 1 sobre R equivalente. Então, é 1 sobre R equivalente é igual a 5 sobre 30. Opa, tá certo. Então, vou até escrever de outra forma, para ver se facilita. Então, lá, 1, eu vou dar um espaço, é igual 5. Olha, é como se fosse uma regra, é como se fosse, não, é uma regra de 3 isso aqui. Vamos puxar aqui uma reta, outra reta, para fazer as frações. Aqui embaixo tem o quê? O R, E, Q. E aqui embaixo tem o quê? 30. Olha lá. O inverso da resistência equivalente é igual a 5 dividido por 30. Ou 5 trintaavos. Então, o inverso da resistência equivalente são 5 trintaavos. Eu quero saber o inverso da resistência? Não, eu quero saber a resistência equivalente. Então, eu tenho que colocar isso aqui invertido. Ou se a gente pensa no modo que nem eu gosto de pensar, né? Da nossa regra de 3, olha lá, multiplica em x isso aqui. Vai ficar 5 REQ, que é igual a 30. Como é que eu isolo o REQ? Jogo 30, o 5 para lá. REQ é igual a 30 dividido por 5. REQ é igual a 6 ohms. Melhorou? É isso. É que essa partezinha a gente não pode esquecer. Então, ele está te afirmando aí que a resistência equivalente é o inverso daquela fração que está aparecendo. Então, você tem que desinvertê-la, porque você não quer o inverso da resistência, você quer a resistência. Tá? Você simplesmente poderia inverter aqui, né? Já ir direto para 30 por 5. Mas eu gosto de pensar assim, que eu acho que é uma maneira mais sistemática da gente marcar a organização dessa nossa equação. Tudo bem, Melissa? Entendeu, né? Giovanni também. Posso voltar para onde nós estávamos, então? Que bom. Ó, fico feliz. É assim que tem que ser. Vocês têm que me avisar se vocês não estão entendendo, né? Porque senão a gente não vai para frente. O problema é que apagou aqui agora. Ele apaga. Então eu tinha acabado de terminar este aqui, né? Deu 6 ohms a letra D de dado, correto? Não, é a letra C. Agora eu vou fazer a letra D. Então, o resistor equivalente do circuito, somar com os resistores em série. Agora é a D, tá, tudo bem. Então, vamos lá. Então, desculpe, o que eu tenho que fazer? O resistor equivalente do circuito. Então, pensar no circuito inteiro, somando com os resistores em série. Ah, tá, entendi. Então, olha só, agora, se eu fosse desenhar isso aqui, com as informações que a gente já tem, eu poderia transformar esses dois resistores aqui como se fosse apenas um só, tuque, 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 até que deu, tá? Como se fosse um só que tem 6, olha que lindo, 6 ohms, tá? Foi o que nós acabamos de calcular. Então, agora eu tenho o R1, o R4 e o R5, vamos fingir, tá? Que a gente já sabe, que é o equivalente do anterior. Que a gente já sabe, então, que vale 6 ohms. Tem mais gente aqui. Que vale 6 ohms, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer este cálculo. Parece uma barbatana de tubarão. Ah, é o que eu consegui desenhar. Então, vamos lá. O R1, quanto que é, então, a resistência? É 12, já está escrito ali, é só copiar. 12. Aí vem a nossa resistência nova. Vou colocar aqui, então, 6. E quanto que vale o R4? 22. 22. Então, para achar a resistência equivalente de todo o meu sistema, porque agora eu estou calculando como se fosse todo mundo em série, é só somar. 12 mais 6 mais 22. 12 mais 6 é 18, certo? Mais 22 é 40. Obrigado, Melissa. 40 o quê? 40 ohms. Porque é resistência.
Pronto, achamos a resistência equivalente do circuito. Então, viu? Primeiro a gente teve que achar a resistência equivalente só da parte em paralelo. Tendo só da parte em paralelo, eu finjo, então, que está todo mundo aqui em série. Tá? Porque quando eu descubro aqui, é como se eu transformasse isso tudo num resistor só. Então, aí agora eu tenho aqui como se fossem 3 em série. E quando está em série, para achar a resistência equivalente, é só somar. 40. Achei, acabou. Posso fazer a letra E. A intensidade total da corrente elétrica no gerador é, agora que eu já tenho a resistência equivalente do circuito e eu tenho já desde o começo a tensão elétrica, eu posso achar a intensidade da corrente elétrica. Então, olha lá. Qual que é a tensão elétrica? Está aqui, sempre vem representada perto da bateria. É 100 volts. Quanto que é a resistência equivalente? Acabei de descobrir. É 40. Então, 100 dividido por 40 é a mesma coisa que 10 dividido por 4, que dá... Ó, a Ana Beatriz já fez o cálculo para mim. A Manuela está entrando agora. Que é 2,5 amperes. Muito bem. Fechamos aí, né? Alguém está com alguma dúvida? Não, 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 não. Ótimo. Muito bem, pessoal. Então, paramos aqui. Agora a gente vai... Posso apagar? Não, eu vou começar a fazer lição de casa. Porque eu só tenho aqui 13 minutos. Eu não quero começar a matéria nova antes disso. Não, não precisa, né? A gente não tá assim voando agora também. Agora que a gente vai entrar na 4, a 4 também é curta. Tá tudo certo. Eu quero ver se vocês aprenderam mesmo essa parte. Vamos testar mais um pouco. Vamos fazer agora aqui juntos, então, o em casa. Até porque a gente também tem que corrigir, né, gente? Vamos lá. Observe o circuito seguinte. Então, olha só, eu tenho um circuito. Tá vendo? Agora ele já quer que você entenda o desenho, né? Tem o primeiro resistor aqui, que está dizendo que ele tem 35 ohms de resistência. O segundo, com 45 ohms de resistência. Aqui desenhadinho, isso significa que essa daqui é a minha bateria, que tem 120... Minha bateria, né? Pode ser a energia elétrica da casa, né? Porque é valor alto. 120 volts, né? De tensão elétrica. O que que ele vai querer, né? Ele vai provavelmente pedir para mim a intensidade da corrente elétrica e a resistência equivalente. Acertei? Acertei. Então, olha lá. A resistência equivalente da associação em série. Então, eu não vou fazer nada. Vocês vão falar para mim. Quando eu tenho, então, em série, como que eu calculo a resistência equivalente? O que eu faço para calcular a resistência equivalente aqui? Somar todas as resistências. Soma todos. Muito bem, Ana. Muito bem, Melissa. Então, vamos fazer. Então, a letra A, já estou fazendo aqui em cima. É só somar. Então, a resistência equivalente vai ser igual ao R1 mais o R2. Opa, o R maiúsculo, R2. Olha lá, a Melissa e o Giovanni já me calcularam para mim. Então, a resistência equivalente vai ser 35 mais 45. Resistência equivalente é igual a 80 ohms. Muito bem. Quem fez aí e falou e já acertou, já sacou como é que faz. Quem está bobeando, para de bobear, senão vai ficar tarde demais. Vamos fazer a letra B agora aqui. Letra B. Agora eu quero a corrente. Eu quero saber a intensidade da corrente elétrica. O que que eu faço? Ah, imagino, Lanis. Isso aí, Cássio. Então, a intensidade da corrente elétrica é só você aplicar a primeira lei de Ohm, né? Primeira lei de Ohm, né? Então, o que que a primeira lei diz? Que a resistência é igual à tensão dividido pela intensidade. Aplicando para a nossa situação agora, a intensidade da corrente elétrica é igual à tensão
dividido pela resistência equivalente. Certo? Então, a nossa intensidade vai ser... qual que é a tensão? Já falei, tá aqui, ó. É 120. 120. Dividido por a resistência equivalente que nós calculamos na letra A, que é 80. Quanto dá 120 dividido por 80? Ana Beatriz já está aí fazendo as continhas bem na frente, né? Muito bem. 1,5... Opa, 1,5, não 12, amperes. Assim, aquilo que eu sempre falo, e aqui na internet eu nunca faço. Destaca a resposta. Destaca a resposta. Tá bom? Para mostrar que aquele é o fim do exercício. Hoje nós estamos fazendo exercícios que são já, que terminam ali por eles mesmos, né? Uma continha que acabou. Mas existem exercícios que tem que fazer todo o desenvolvimento. Então você tem que destacar a resposta final para saber que aquilo ali é o que eu perguntei para você. Tá bom? Me avise se eu posso descer já para fazer o número 2. O Cássio disse que pode. Posso ir? Todos concordam? Posso? Então tá, que eu preciso apagar aqui em cima. Número 2. Observe o circuito seguinte. Então, novamente, agora eu tenho mais informações, hein? Olha lá. Aqui, ó, a nossa tensão elétrica. Essa vez ele me deu a corrente elétrica passando. Eu tenho aqui, ó, 3 resistores, o 1, o 2 e o 3. E aqui um voltímetro, tá? E aqui ele está perguntando, ó, tensão elétrica aqui, que é o que ele quer saber. Então, vamos ver o passo a passo. Primeira coisa, ele quer saber a resistência equivalente do circuito. Vamos lá, o que eu faço, gente, para achar a resistência equivalente? Primeira coisa, o circuito está em série ou está em paralelo? Primeira coisa que a gente tem que analisar é isso. Está em série. Para achar a resistência equivalente de um circuito em série, eu faço o quê? Eu somo tudo. Isso mesmo. Então, vamos lá. É só... Ah, não, eu preciso somar? Ah, ele já fez automático aqui. Ah, não. Peraí. Mas peraí o quê? Me perdi. Só um minuto. Ah, sim. É só somar, verdade. Mas nós temos um problema. Eu não tenho R3. Eu não tenho a resistência do R3. E agora? Como é que eu acho a resistência equivalente? Se eu não tenho uma das resistências lá. O que a gente faz? A gente não tem a resistência do R3, porém a gente tem um dado a mais que nós não tínhamos no outro exercício, que é a intensidade da corrente elétrica. Então, é só aplicar a primeira lei de Ohm. É a tensão dividida pela intensidade. A resistência equivalente aqui do circuito vai ser, então, a tensão, que é 100, dividido pela intensidade da corrente elétrica, que é 2. Então, a resistência aqui do circuito total vai ser 50 ohms. Tá? Aqui era só aplicar a primeira lei de Ohm. Deixa eu destacar. Tá? Era mais fácil do que se esperava. Agora eu posso fazer a letra B. A letra B diz assim, eu quero saber então o valor do R3. Esse já é a soma de tudo? Sim, a resistência equivalente é a soma de tudo. Como é que eu acho R3, então? É fácil. Isso mesmo, Ana Beatriz, tá certinho. Subtrai pela soma dos outros. Muito bem, pessoal. A gente não falou antes que a resistência equivalente era o R1 mais o R2,
mais o R3. Então, a resistência equivalente, a gente já viu que dá 50. O R1 é 15, mais o R2, que é 10, mais o R3, que eu não sei. É uma equação simplesinha, né? Então, fica que, deixa eu ver, 50 é igual a 15 mais 10, que é 25, mais R3. Vamos jogar o 25 para o outro lado? Fica R3 é igual a 50 menos 25. Logo, R3 é igual a 25 ohms. Era só subtrair. Então, vamos destacar a resposta final. Tá? Achamos. Tá vendo? Outros caminhos para achar a mesma coisa. E vamos fechar agora aqui, então, fazendo a letra C. Letra C. O que ele quer na letra C? Ele vai querer o valor da tensão em 3. Para eu saber o valor da tensão em 3, eu preciso saber quanto que é a resistência do 3, né? E qual que é também a tensão elétrica que está passando ali no 3, certo? Eu tenho essas informações? Tenho, né? Então é só aplicar a primeira lei de Ohm, né? Então a resistência vai ser igual a tensão dividido pela intensidade. Resistência é o que eu quero, eu já tenho, que é 25. A tensão elétrica é o que eu quero saber e a intensidade está escrito aqui, ó, 2 amperes. Tá? Porque em série não muda essa intensidade. Então agora eu jogo 2 para o outro lado, certo? Então fica U é igual a 25 vezes 2. U é igual a 100 o quê? Volts. Acabei. Opa! Acabei nada. Desde quando 2 vezes 25 dá 100? É, 50. Vamos de novo. Vou mais rápido dessa vez, tá? U é igual a R vezes I. Então, U vai ser igual a 25 vezes 2. A matemática da minha cabeça endoidou. Isso aqui dá 50 ohms. 50 volts. E não 100. Né? Bobiei. Pronto, agora tá certo. Bom, enfim. Estamos acabando já aqui. Então, terminem de fazer as suas provas. Façam os outros exercícios aqui, do 3 até o último. E pode fazer também o rumo ao ensino médio, tá? Que a gente vai corrigir depois também, para, enfim, começar a apostila 4. Tudo bem, gente? Aproveita que a apostila 4 a gente vai começar a correlacionar a energia elétrica com outras coisas, então vocês precisam entender isso daí direitinho. É isso por hoje, então. Vejo vocês na próxima aula, tá? Tchau, tchau.